Boa noite, amigos. Eu sou José Pedro, você está no Air Transport. Sejam bem-vindos. Hoje é dia 20 de maio de 2020 e a partir desta semana estou fazendo os vídeos às quartas-feiras para aviação civil, comercial, e aos sábados para aviação militar. Vamos retomar o ritmo normal de 3 vídeos por semana. Daqui a algum tempo eu aviso com antecedência, ok? Então vamos lá, se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora e clique no sininho para você receber as notificações, clique no joinha e compartilhe o vídeo. Vamos ao conteúdo de hoje, vamos lá. Primeiro do dia, diariodoturismo.com.br. ACI, Airports Council International e IATA cobram governos para reinício unificado do setor de aviação. O clamor dessas entidades, da IATA e da ACI, é para que governos do mundo inteiro tomem ações que levem à abertura sincronizada da aviação, para que não haja países abrindo e outros não abrindo e fica aquele desencontro, vai ter o voo de A para B, mas B não abriu, A abriu, então vai ser preciso realmente aí um disciplinamento dessas atividades, baseado na abertura das restrições à circulação de pessoas, tudo isso. No PAN-Rotas, a aviação nacional ganha novo protocolo de prevenção ao vírus. O que houve é o seguinte: as medidas já são conhecidas, é o uso de máscara, o distanciamento social, a concessão de EPIs. Ó, a mulher com a máscara no pescoço aqui, para que fazer isso? A concessão de EPIs, aí você fornece os EPIs e as pessoas fazem isso, Você concede os EPIs aos funcionários, mantém o distanciamento social e uma série de normas que já estão em vigor e outras que a Anvisa está recomendando, mas que agora tem um protocolo aí pela Anvisa, quer dizer, aí os aeroportos e as empresas aéreas vão ter que seguir a partir de agora de uma maneira mais unificada, mais padronizada, digamos assim. Vou dar aqui alguns exemplos, não vou ler a matéria toda, que acho que não é necessário, mas concessão de EPIs, incentivo a campanhas de comunicação, divulgação de avisos sonoros nos voos, áreas de embarque e desembarque, e outras, que a lista é relativamente extensa: uso de máscaras por passageiros e funcionários em geral, desinfecção das aeronaves, etc, etc. E algumas coisas que eu acho que não dá para conseguir, que é evitar filas, tá? É quase impossível evitar filas no embarque, pessoal? Embarque, desembarque, na retirada de malas. Até os administradores do aeroporto do Heathrow estavam se queixando que é extremamente difícil, para não dizer impossível, impedir que dezenas ou mesmo centenas de pessoas se aglomerem nas esteiras de retirada de bagagem. diariodecanoas.com.br. A aviação comercial começa a retomar voos, inclusive para Porto Alegre. E todas as empresas brasileiras estão retomando atividades. A Gol aí vai retomar muitas atividades agora em mês de junho. Eles já tinham anunciado que iriam retomar em maio, inclusive ponte aérea, tudo a partir do dia 24, ou seja, agora no final de semana. E já tem um plano aí de mais voos para o mês de junho, onde a Gol passará a ter com praticamente 70, se não me engano, voos diários. E acho que a Azul vai para mais de 100, algo como 160. A Azul continua liderando essa retomada. De olho na China, a aviação no mundo começa a traçar rota no rumo da retomada. É a notícia que está aqui no Aeroflap. E o sentido da notícia é o seguinte: a China está na frente de todo mundo, eles são os primeiros que estão mostrando o caminho. Então, quando se olha para a China e se vê o que está acontecendo com o transporte aéreo, se imagina que o mesmo poderá acontecer em outras regiões. Não sei se isso é verdade, porque isso depende da velocidade com que se reabre a circulação de pessoas, e nem todos os países estão tendo o mesmo sucesso e a mesma habilidade que a China teve em lidar com o problema. Há quem diga que a China conseguiu isso por ser um país autoritário, por ser uma ditadura, etc.
Pode ser que um governo mais centralizado ajude, mas a verdade é que a China administrou bem a crise e com isso ela teve agora, no mês de abril, ela estava com praticamente 70%, algo em torno de 68% da aviação parada, e durante o mês de abril ela teve uma evolução de 6, 7%, então agora ela está aí de quase 70% parada, está com agora quase 60%. Então o que é que isso mostra? Mostra que uma vez que se retome eu não diria normalidade, acho que a China não está normal, mas uma vez que a restrição à circulação de pessoas começa a ser levantada, os lockdowns, as quarentenas, conforme eu tenho dito aqui há muito tempo, a gente não vai simplesmente ligar a aviação novamente. Ela vai ter um patamar de crescimento e esse patamar vai começar a recuperar, as pessoas lentamente vão retomando a confiança no transporte aéreo e depois você tem também a retomada econômica, porque infelizmente empregos estão sendo destruídos, né, e as pessoas vão ter menor poder de compra para voltar a viajar de avião. épocanegócios.globo.com, como serão as viagens de avião após a pandemia de coronavírus, é exatamente o que eu estava comentando agora há pouco. Isso aqui é bobagem, pessoal, isso aqui, primeiro que não sei se funciona, já vi várias lives de vários canais de aviação aí detonando esse esquema, né, dizendo que ele não funciona, e eu também acho muito problemático, isso aqui é bobagem. Mas tem algumas coisas aqui que são interessantes, não interessantes no bom sentido. Por exemplo, dá uma olhada nessa imagem aqui. Fazer o teste rápido de Covid-19 antes de embarcar. Quer dizer, você já tem que tirar a meia, sapato, cueca, calça, cinto, relógio, abrir mochila, mostrar computador e vai ter que agora fazer exame de sangue também. Então, assim, é uma espécie de mini pesadelo 2 para quem vai embarcar no avião, né? A gente já tem o mini pesadelo 1, né? Que é esse negócio de ter que tirar cueca, sapato, calcinha quando vai embarcar. E agora você vai ter que fazer teste de temperatura, teste de exame de sangue, pegar o resultado do exame de sangue. Quer dizer, são coisas aí que estão sendo pensadas, né? Algumas vão ser implementadas, outras eu acho que vão ser inviáveis. E a gente tem que esperar aí, porque viajar de avião não é fácil e parece que vai ficar mais difícil ainda. Infelizmente, eu vejo tudo isso de uma maneira muito ruim, muito negativa. E eu acho que a gente precisa desesperadamente de uma vacina para imunizar a humanidade inteira, porque senão a gente vai ter um impacto definitivo na aviação, porque eu não acho que seja uma coisa atraente você viajar em condições como essas. E exatamente porque as pessoas estão sendo obrigadas a ficar em casa, muitas coisas acontecem agora online, como a gente vai ver daqui a pouco, até numa notícia que está aqui. Por exemplo, a China... Os chineses, a engenharia de aeronáutica chinesa está fazendo uma grande quantidade dos testes de certificação do COMAC C919, está fazendo online, está fazendo isso com os engenheiros, com os pilotos, as pessoas em suas casas. Apenas o mínimo de atividade será feita presencialmente. Então eu fico realmente preocupado que essa colocação de muitos filtros anti-doença nos aeroportos, junto com um cacuete que as pessoas estão desenvolvendo de fazer as coisas online, vai provocar uma queda de muito longo prazo na aviação. Observe que muitas das coisas que eu disse estão começando a se concretizar e mesmo executivos, pessoas que estão numa posição privilegiada, para olhar para o futuro, estão começando agora a dizer aquilo que euzinho disse aqui há uns tempos atrás. Lembra-se que quando eu falava que não é em junho que a gente vai ter normalidade, não é em julho, esquece. Isso aí, se for, é lá para o 4º trimestre. Lembra que eu falei isso várias vezes aqui? Então, fica antenado naquilo que o tio aqui está falando, porque a gente até que tem uma visão legal aí do futuro. Olha o que eu estava falando das coisas feitas online. O pessoal aí da ANAC, dos órgãos reguladores, estão fazendo aí um esforço aí de regulamentação de aeródromos, né, de vários aspectos aí de regulamentação de aeródromos. O principal é daqueles espertinhos que gostam de construir prédios perto das cabeceiras, né? E prédios muitas vezes sem ter a menor ideia, às vezes mesmo
Engenheiros civis fazem construções sem ter uma ideia de que as construções que eles estão fazendo podem ser reguladas, podem estar sujeitas a regulamentos de espaço aéreo, a regulamentos de aeronavegabilidade. Aí depois a ANAC é obrigada a ir lá e falar para o sujeito, você vai ter que embargar essa obra, você fez com 10 andares, não podia com 8, com 7. Então isso aí, esses e outros temas estão sendo discutidos online por esse grupo aí de pessoal aí dos órgãos de regulamentação aeronáutica, tá? Isso foi no DefesaNet, tá? Aerowin, Lufthansa adere a programa para criar combustível de aviação a partir de luz solar e ar. Esse sistema, conforme explicado aqui no texto, ele usa a energia solar, né, painéis solares mesmo, e com essa energia conseguida dessa maneira, eles pretendem capturar dióxido de carbono e água da atmosfera, e através de processos químicos, eletroquímicos, etc. Veja bem, o dióxido de carbono e a água, você tem o carbono e você tem o hidrogênio. Então você consegue, a partir de truques químicos, montar hidrocarbonetos a partir disso. E esses hidrocarbonetos seriam, então, os combustíveis de aviação disponibilizados dessa maneira. Repare que o dióxido de carbono produzido pela queima desses combustíveis nada mais é do que o dióxido de carbono que você tinha retirado pelos processos aí, eletrolíticos, sei lá, algum químico explicaria isso melhor que eu. Mas basicamente, você tira o dióxido de carbono, constrói combustível a partir dele, queima o combustível e devolve o dióxido de carbono à natureza. Muito bacana, mas é preciso 1 km², segundo a matéria, para produzir 20 mil litros por dia. E diz a matéria que precisaria de uma planta industrial do tamanho da Suíça para mover a aviação do mundo inteiro. Eu, particularmente, fiquei com a impressão que é inviável, porque a última vez que eu ouvi falar disso, o transporte aéreo consumia, se não me engano, era 3% do combustível mundial. E aí eu pergunto, e os outros 97%? Né? Porque não adianta viabilizar a aviação e não viabilizar o resto das coisas que usam energia fóssil, né? Então eu acho que uma coisa que precisa de um painel solar do tamanho da Suíça, eu não sei, sinceramente, para mim, cobriu-se de descrédito. panrotas.com.br, Azul terá ponte aérea e chegará a 168 voos diários em junho. Era o que estávamos falando agora há pouco, falavam mais especificamente da Gol, né? E a Azul chegando aí a 170 voos no mês de junho, praticamente vai ter o dobro de voos, né, da Gol. É que a Azul também tem uma frota com mais tipos de aviões, né, e com aviões menores. Não quer dizer que os aviões da Azul são menores, mas ela tem os ATRs, ela tem os E-Jets, então ela é uma empresa mais capilarizada, né? Então o fato de ter mais voos tem a ver com isso também, com a capilaridade da rede da Azul, tá? Acho que eu esperaria mesmo que a Azul tivesse mais voos do que a Gol, não acho surpreendente. No G1, fabricante de motores de avião Rolls-Royce anuncia demissão de 9 mil empregados, 17% do total de funcionários da empresa. E aí uma linda foto do Trent alguma coisa, Trent 7000, será? Deve ser o 7000 esse aí. E suas lindas, acho lindas essas fan blades de 3D Aerodynamics, mas não de material composto, elas são de titânio. Acho muito bonito esse fan. Outro dia, antes de começar essa nhaca toda que está em cima de nós, eu embarquei no A330 Neo e a gente embarcou pelo ônibus. O avião estava numa área remota. E eu passei do ladinho do fan, fiquei babando. É muito bonito. É muito bonito esse fan, a conformação aerodinâmica dele, é muito bonito mesmo. Vamos para o Panrotas. Voltamos para o Panrotas. Equador liquida aérea estatal após perda de 400 milhões de dólares. Me pareceu um pouco
me pareceu um pouco inflado esse número, porque a TAMI, Transporte Aéreo Militar Equatoriano, não é uma empresa tão grande assim, para ter números contábeis dessa magnitude. E aí não vamos nos esquecer que houve aí uma virada de governo à direita aí no Equador, né? Então existe sempre aquela tendência de privatizar empresas que governos mais ao centro aí não evitariam fazer. Não vou ficar comentando se é uma boa ideia ou não, não tenho conhecimento de causa da infraestrutura equatoriana para isso, mas é nitidamente uma ação precipitada pelo Covid-19 e alinhada com alinhamento político. Alinhada com alinhamento é ótimo, né? Alinhada politicamente com o governo do país, com o governo corrente do país. Panrotas.com.br, Lufthansa deixará centenas de aviões no chão até 2023. Então, pessoal, é assim, ó, vou reduzir em 3 números o tamanho da tragédia que está sendo anunciada aqui. São 300 aviões groundeados em 2021. Se tudo correr bem, progredindo para 200 em 2022 e 100 em 2023. Então, é realmente uma coisa impressionante. Aeroflap.com.br, coronavírus faz nova vítima na aviação, 777-200ER foi retirado da frota da Singapura. Eles tinham somente mais 3 desse modelo, tá, pessoal? Com isso, vão aposentar definitivamente, vão ficar só com os 300, e outras empresas estão seguindo aí na mesma proa. Aeroflap.com.br, IATA divulga novo estudo sobre a aviação após a pandemia. A matéria está bem interessante, acho que eu vou deixar o link aqui se vocês quiserem ler depois. Ela não é muito extensa, mas os números são muito interessantes. No melhor cenário, ou num cenário... no melhor cenário, 24% a menos de RPKs em 2021. Ou seja, já no ano em que se espera que já houve a recuperação, né, as coisas já estão começando a ter áreas de normalidade, 24% menos RPKs, com relação a 2019 e 34% menos RPKs com relação aos RPKs estimados pela própria IATA antes da crise da Covid-19. Isso no melhor cenário. No pior cenário, esses números podem ir para 34% a menos e 40 e poucos por cento, 44, 45% a menos de RPKs em 2021. Então veja que mesmo daqui a um ano, se o pior cenário se concretizar, se a gente tiver algo em torno de 40% de RPKs a menos, 40 e poucos por cento, vamos fechar em 40% para falarmos de números redondos. Isso significa que no ano que vem a aviação ainda vai ser pouco mais do que a metade do que se estimava que ela seria. Então essa crise infelizmente vai ficar com a gente por muito tempo, e ainda vamos ver muitos de nossos colegas e quem sabe nós mesmos perdendo nossos queridos empreguinhos aí, bem, e eu tenho sempre dito aqui, não quero ser o urubu, não quero ser o urubu, não quero ser o urubu, com medo que vocês me xinguem porque eu estou sendo negativo, mas olha aí pessoal, vocês estão vendo que aquilo que eu dizia é verdade? Desculpa, mais uma vez, não quero ser o urubu, vamos, né? Fingers crossed e pensamento positivo, vamos para frente. Mas a coisa não está fácil não. Olha essa notícia aqui, no Sapo, Portal Sapo, de Portugal. Despedimento coletivo na Lauac, diz sindicato. Lauac é uma empresa portuguesa que fabrica, faz parte da cadeia aí de fornecedores da Airbus, tá? Eles tiveram um corte de 70%. Eu achei estranho o corte de 70%. Porque a Airbus não cortou 70% da sua produção por enquanto. Por exemplo, do A320 eles produziam 63, agora produzem 40 por mês. Mas que os portugueses estão dizendo que foi um corte de 70%, não falam em quantos empregos perdidos, mas acredito que seja algo proporcional. Panrotas, Azul registra a perda de 975 milhões no primeiro trimestre. O número é muito assustador, tá, pessoal? Mas tem muitos impactos contábeis aí, de desvalorização de muitos ativos, de hedge de combustível, da participação da Azul na TAP, né, e outras coisas assim. Mas eu olhei aqui a margem EBIT, ela foi de 6,2% no primeiro trimestre, depois de ter sido 18% no final do ano passado. Então, lógico, teve uma grande queda.
Mas a margem EBIT não foi ainda assim, né? Que eu gosto de olhar para a margem EBIT, né? Ela é não sei se é o melhor termômetro, porque eu sou semi-analfabeto nessas coisas de contabilidade, nessas coisas econômicas. Mas enfim, é o meu termômetro. A margem EBIT ainda está em bons 6%. Mas vamos lá, pessoal, isso aqui é primeiro trimestre e é até metade de março, tá? Infelizmente, o segundo trimestre vai ser muito pior. Mas vamos aguardar. A empresa tem uma posição de caixa, segundo o seu presidente, tem uma posição de caixa boa. A Gol também está dizendo aí que tem uma posição de caixa boa. Então vamos que vamos. Vai dar certo. Panrotas, BH, Curitiba e Florianópolis têm os melhores aeroportos do país. Quem diz isso é você, usuário, tá? Através de pesquisas de satisfação. Esses foram os 3 melhores aeroportos avaliados no país, já na crise da Covid-19. Ainda no Panrotas, Azul adia por 4 anos a entrega de 59 jatos da Embraer. Pela notícia, até 2023, NECA de receber aviões da Embraer, péssima notícia para a Embraer, e as ações da Embraer já estão caindo mais ainda do que já tinham caído por conta do divórcio aí com a Boeing, e o impacto aí na situação da Embraer se torna maior ainda. Panrotas, Lufthansa Group estende período de remarcação para até 2021. Isso é para quem vai comprar, tá, pessoal? Não é para quem já comprou. Então, se você vai comprar passagens, que eu duvido que você vá, eu não vou, você tem até o final do ano que vem para você remarcar. Governo alemão e Lufthansa próximos de acordo para apoiar o grupo de aviação. Aí um apoio realmente forte, né? Aí a primeira-ministra lá, como é que é, a premier da Alemanha, Angela Merkel, e seu governo anunciando aí uma possibilidade de 9 bilhões de euros para ajudar não, né? Não é ajudar, né? É para viabilizar a permanência da empresa durante essa fase, mas como eu acho que não poderia deixar de ser, com a expectativa de que o Estado alemão se torne proprietário de até 25% da empresa. E aí, esse aí é um ponto polêmico, né? Sempre é um ponto polêmico, né, pessoal? O capitalista privado quer receber o dinheiro do governo, mas não quer abrir mão da propriedade da empresa. Faça-me rir, né? Enfim, é isso. E o governo alemão põe essa condição e quer participar com 2 cadeiras no Conselho de Administração da empresa. Jornal da Região, 2 morrem em queda de avião. Mais um acidente. Pessoal, tá tendo muito acidente, não tá não? Eu tô cansado de noticiar acidente, e só acidente horrendo, coisa feia mesmo. Dessa vez foi um Seneca 3 com 2 vítimas fatais, na região de Tietê. Eu vi essa foto e fiquei muito emocionado, né? Não só pela morte das pessoas, mas porque eu sou muito familiar a esse lugar. Eu voei muito nesse lugar, no aeroclube de lá. Tirei meu PP lá nesse lugar. E vi essas paisagens aqui que eu ficava vendo lá nos meus sobrevoos, e me deu uma nostalgia triste, né? Uma nostalgia doída por ver esse Seneca todo arregaçado, todo destruído desse jeito e com 2 vítimas fatais nas costas, infelizmente. G1, avião agrícola bate em linha de transmissão e deixa 10 cidades sem internet no Pará. A notícia não fala nada sobre o que eu acho que, tudo bem, ficar 10 cidades sem internet é uma coisa muito ruim. Mas a minha primeira preocupação seria se houve vítimas, né? A notícia não fala nada. Se eu descobrir, eu falo para vocês, ok? A Aeroflap Saab assina contrato de suporte para o avião SK-60, que é esse trainer aí, esse avião de treinamento da Saab, né? Acho que você sabe que a Saab é ótimo, né? Que a Saab é a empresa que vai fornecer os Gripen, os JS-39 Gripen ao Brasil. E estão renovando um contrato para mais 5 anos para fornecer suporte técnico aos treinadores. O treinador, no caso, não é o Filipão. O treinador, no caso, é esse avião aqui, tá? Sabe o que esse avião me lembrou? Esse avião me lembrou isso aqui, ó. Aqueles de vocês que foram mais velhinhos, acho que vão se lembrar
desse avião aqui, que é a nossa distinta Força Aérea Brasileira operou durante muitos anos. Cessna AT-37B, avião de treinamento e de ataque ao solo. A FAB já voou muito desses aviões aqui. Era aquele tempo em que ela tinha também o T-25. O T-25 ainda tem? Acho que ainda tem uns, não tem? Enfim, essa aviação aí mais clássica, digamos assim, né? Hoje em dia os treinadores da FAB aí são os Tucanos, os Super Tucanos, né? Que são aviões de treinamento avançado, né? O AT-37 era treinamento avançado e ataque ao solo. E hoje em dia o avião que ficou nesse lugar é o nobre A-29, Super Tucano da Embraer. Fernando de Noronha recebe servidores com Covid-19 e moradores protestam. Uma história muitíssimo estranha, pousou lá esse ATR da Azul, levando 30 e poucos servidores públicos, policiais, bombeiros, enfermeiros e não sei o que mais. De 31, 12 estavam doentes com Covid-19. Lógico que os moradores ficaram apavorados, porque eles conseguiram se livrar da ilha, pelo que eu soube, né? Tiveram alguns casos, mas conseguiram controlar, e agora estão com 0 casos, 0 doentes, 0 tudo, e de repente, né, para um lugar pequenininho como Fernando de Noronha, me aparece uma multidão de 12 pessoas infectadas, né? As autoridades dizem que elas estão em isolamento e os moradores estão muito revoltados sabendo que Fernando de Noronha é um lugar privilegiado, por que não tomaram mais cuidados? Tá aquela discussão aí. Aeromagazine, Mitsubishi suspende desenvolvimento de avião concorrente da Embraer. Ainda bem, né? Porque, né, o futuro da Embraer... Eu acho que a Embraer é uma empresa com possibilidades teóricas de futuro muito boas. Mas realmente essa confusão de ir ser absorvida pela Boeing e depois não vai mais, né? Eu acho que, né, mais a crise da pandemia, enfim, né? Então, acho que se eu fosse funcionário da Embraer, acho que eu ia ficar feliz com essa notícia. Mas sempre é um pouco triste, né? Uma possibilidade de avião comercial a menos aí no meio de toda essa crise. No G1, a ANAC conclui que o avião que caiu com o Gabriel Diniz, o cantor Gabriel Diniz, fazia táxi aéreo irregular e o Aeroclube de Alagoas é autuado. E aí está o avião Papatango Kilo Lima Oscar, um PA-28-180, vulgarmente conhecido por Cherokee. Parecido, né? Equivalente ao Tupi. Aliás, o Tupi é o Cherokee fabricado no Brasil sob licença da Piper. E o cantor foi vitimado aí por... Bom, assim, vocês devem se lembrar disso, né? Olha, eu confesso minha ignorância. Quando esse cantor morreu, o máximo que eu conhecia dele era o nome. Não conhecia nenhuma música, nada. É que eu sou meio ligado em Deep Purple, Pink Floyd, né? Então, fora desse círculo aí, eu não conheço muito. Gaúcha ZH, passageiro de avião terá de pedir para ir ao banheiro. É mais uma daquelas matérias informando como é que vamos viajar de avião daqui para frente, né? De máscara, você vai receber o lanchinho na porta do avião, ou nem vai ter lanchinho. Agora, uma que eu não sabia, passageiro terá de pedir para ir ao banheiro, isso eu não sabia. Tá? O resto é tudo meio similar àquilo que a gente já andou vendo por aí, tá, pessoal? No Aeroclube de Manaus, avião recheado com 130 kg de drogas é apreendido, um Cessna lá em Manaus. Adivinha onde os pilotos estão? No Chilindró. Aeroflap.com.br, Lufthansa envia seu 7º A380 para a estocagem prolongada. Então, já são 7 da Lufthansa em Teruel, na Espanha. Teruel é uma pequena cidade muito bonita mesmo. Eu conheço muito bem essa cidade, fiquei Quanto tempo eu fiquei lá, hein? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 7 meses. Fiquei 7 meses, não contínuos, mas indo e voltando.
Fiquei 7 meses lá, gostei muito da cidade, a cidade é muito legal. Eles têm um pequeno aeroporto, e nesse pequeno aeroporto tem um grande espaço para fazer storage, para fazer preservation de aviões. E a Lufthansa está mandando, já desde algum tempo, seus A380 para lá. Eles já tinham lá muitos 747, e agora com o A380 passam a ter um modelo a mais. Eles têm muitos A340, os mais antigos, né, os 200, os 300. Aliás, eles têm dos novos também. Eles têm dos 500 e dos 600. Tem uma grande diversidade de aviões, e a maioria wide bodies, daqueles bem grandes mesmo. A Aerowing, a A380 da Hi-Fly, retorna à Europa após percorrer incríveis 31 mil quilômetros em apenas 4 dias. Hi-Fly é uma empresa portuguesa de voos charter, se eu não me engano, com poucos aviões, uns aviões grandes. E esse avião aí que você está vendo da foto, ele foi de Portugal, ele foi contratado, né, foi fretado. Ele foi de Portugal até a China, em uma perna só, carregou 45 toneladas de equipamentos hospitalares e médicos, voou da China até meu Deus, como é que chama? Do lado do Haiti, até Santo Domingo, deixou os equipamentos lá e veio terminar o fretamento de novo em Portugal. Então deu 31 mil quilômetros em 4 dias. Bacana. Aero Magazine. Delta aposenta os últimos aviões da McDonnell Douglas. Acho que você conhece esse avião aí da foto, né, pessoal? Os MD 80 e 90, os últimos da frota, lógico, né? Vão para o graveyard. É sempre uma pena, né, pessoal, ver um avião sendo aposentado assim, a última vez que você vai vê-lo. Eu voei bastante nos MD-80, não da Delta. Acho que na maioria das vezes que eu voei, acho que voei de American. Acho que já era MD-90 quando eu voei, MD-92, 92, 93. Com motor JT8D-200. Pessoal, o avião é muito bom de voo, viu? Muito bom mesmo. Olha, é um avião assim, suave, silencioso, não chacoalha muito na turbulência. É um avião delicioso de voar, gostei muito, muito mesmo. Lá atrás, você morre surdo, porque você está com o JT8 ali praticamente no teu ombro, né? Mas o 727 também era assim. Mas aqui um pouquinho da metade para frente, você não ouve nada, você só ouve a brisa lá fora. É muito legal. Porque há 4 aviões da South African Airways vindo ao Brasil. Isso foi no dia 16. Infelizmente, não é por um bom motivo que esses aviões da South African vieram ao Brasil. O governo da África do Sul resolveu fechar a empresa, que é estatal, controlada pelo Estado. E resolveu que... me lembra aquilo que foi feito com a Swissair, né? Acho que a Swissair no começo dos anos 2000 foi a mesma coisa. Engraçado, a Covid-19 está matando a South African Airways e o atentado às Torres Gêmeas matou a Swissair. A Swissair se tornou inviável, o governo suíço, que era o controlador da empresa, fechou a empresa e no lugar da Swissair colocou a Swiss. Ele aproveitou os empregados, aproveitou a estrutura, basicamente ele se livrou da contabilidade podre, né? E moveu a infraestrutura física para uma outra empresa, para uma outra razão social, para uma outra pessoa jurídica, né? E continuou tendo uma empresa praticamente igual, com a mesma pintura, com a mesma infraestrutura. Tá me lembrando muito aquele episódio, né? Tá me parecendo que a South African Airways, até pela cultura, né? Até pela cultura aí da sul-africana, que tem muito a ver com apesar das grandes mudanças que houve, o fim do apartheid e tudo, mas é uma cultura que tem muito a ver com a cultura de alguns países da Europa, né?
E olha só essa aqui, mundoconectado.com.br. Drone Mavic Air 2 brasileiro terá sensor ADS-B, que detecta aviões e helicópteros. Sabe o que me surpreendeu? É que eu tinha lido uma notícia ao contrário dessa, que o Mavic Air 2 que vinha para o Brasil não ia ter o ADS-B, somente o americano. E aqui essa matéria eu achei ela melhor redigida que a outra, e está dizendo que eu acreditei mais nessa. Somente os modelos nos Estados Unidos e Brasil vão ter o ADS-B. Puxa, eu já estava morrendo de vontade de ter um Mavic Air 2. E com ADS-B ainda, agora que eu quero mesmo. Será que o voo vai sair no... Será que se eu fizer um voo com o meu drone, será que depois eu vejo ele no Flight Radar? Olha só essa, pessoal. Essa foi forte, hein? Aerowin.net. Aviões da American Airlines são cobertos de espuma após falha de sistema. São sensores, acho que vocês sabem, né? Mas são sensores de incêndio que se detectarem incêndio, eles fazem esse furdunço que você está vendo aqui. Eles cobrem tudo com espuma, né? E o que eu achei engraçado é que eu fiquei vendo o vídeo aqui e os caras vendo a coisa acontecendo na frente e os caras achando engraçado, morrendo de dar risada. Isso aconteceu em Dallas, tá? No hub de manutenção da American Airlines. Esse hub eu tive lá há muito tempo atrás. Já deve ter mudado tudo. Já deve ser bem mais moderno, já deve ser bem maior. Limpando a lente. Mas é só para não era isso que eu queria ver. Não, deixa pra lá, vamos ficar só com as fotos. Como é que abriu o YouTube, hein? Porque eu cliquei no link, burro pra caramba. Eu tinha que ter clicado aqui, ó. O que eu acho engraçado é que os caras estão rindo, cara, vendo a baita tragédia acontecer na frente deles. Eles estão morrendo de dar risada. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. Os caras rachando o bico, velho. Bem, esse sistema eu acho que vocês conhecem, né, pessoal? É um sistema automático aí de detecção e combate a incêndio que tem em muitos hangares, né? E que deu esse disparo. Agora, um comentário que eu queria fazer sobre esse hub de manutenção da American Airlines em Dallas. Quando eu estive lá, eu me lembro que eram 4 hangares muito grandes. Era uma unidade central, onde tinha estoque de peças de reposição, escritórios de engenharia, escritórios administrativos, refeitório, uma série de coisas. E os hangares dispostos radialmente, formando uma aranha em torno dessa central. E isso foi em 1995 ou 6. E eu fiquei perplexo porque os mecânicos, quando eles vinham com a pick slip para requisitar um material para aplicar no avião, né, um O-ring, um componente, um LRU, sei lá, qualquer coisa, para aplicar no avião, ele requisitava online, sem papel, tá? Isso em 95, hein, pessoal? 96. Fazia requisição online, ele via se tinha estoque ou não, se tinha ele requisitava, e daí um robô ia lá dentro do estoque, pegava o material e trazia o material na mão do mecânico. Aí você fala, mas isso aí não tem nada demais. Isso aí foi há 25 anos atrás, pessoal. Imagina como é que está hoje a tecnologia desse lugar. Eu gostaria de ver como é que está agora. Vai ser bem legal. Money Times, além da Azul, outras companhias devem adiar recebimento de aviões da Embraer, avalia Agora. É só uma especulação, mas uma especulação embasada, eu acho que isso vai acontecer mesmo. E infelizmente dando um pitaco ainda pior aí de possível baixa nas ações da Embraer e recomendação de venda. Se você tem ações da Embraer, venda ações da Embraer.
Se você não tem ações da Embraer e quer ter ações da Embraer, tenha ações da Embraer, mas opere vendido. Sabe o que é operar vendido? Faz uma busca aí no Google que você vai ficar sabendo. Eu não vou explicar aqui agora, porque já estamos em 40 minutos de vídeo e porque a gente está aqui para falar de aviação e não de mercado financeiro. Então, amigos, chegamos ao fim do giro de hoje. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Voltamos no sábado para falar de aviação militar. Continuamos mantendo a nossa linha de falar sobre as coisas de forma opinativa, comentando e não apenas apresentando os acontecimentos. E eu acho que está ficando muito evidente, muito patente agora que a gente está desenvolvendo uma capacidade analítica tremenda. Veja que a IATA e executivos de empresas aéreas, inclusive fizeram uma live muito boa ontem à tarde, estão fazendo previsões de coisas que nós já estávamos dizendo aqui desde março. E estão ficando visíveis agora. Então, pessoal, não vá embora pelo seu bem. Clica no sininho, recebe o diabo das notificações, porque a gente está construindo uma mente aeronáutica diferenciada. Ok? Você está nesse projeto junto comigo. É isso aí. Até sábado. Fique com Deus. Tenha um bom resto de semana. Bye, bye.